se chama a Nossa Cultura, o que Restou Dela, né? Que é do Theodore Dalrymple, que era um psiquiatra britânico, sabe? Eu já vi Ele esse teve um livro. episódio que ele narra nesse livro que ele visitou a Coreia do Norte em 1980 e alguma coisa ali. E ele diz assim, cara, que não é um horror, né? Aí, só que ele tava lá visitando, em cunho oficial, né, pelo governo inglês, né? E um cara chamou ele lá num canto, assim, um norte-coreano, e pediu assim, cara, eu quero te agradecer. Mas me agradecer por quê? Não, porque vocês britânicos legaram a única alegria que eu tive na minha vida, que foi ler Shakespeare. Que era a única coisa que libertava o cara daqueles grilhões, porque o grilhão do cara, antes de tu ver, os caras estão passando fome, tem tudo, mas assim, a cerca intelectual que eles fizeram em cima deles é pior do que tudo, porque aquilo, quando tu aprisiona, Aprisionar a mente, né? aprisionar a mente é aprisionar a alma. Aprisionar a Os mente. próprios gregos têm essa transcrição, né? Psy, né? Que é o símbolo da psicologia, em grego é alma, né? Então, os gregos entendiam a nossa alma como o próprio intelecto, sabe? A nossa consciência. Era unido. E eu acho que a pior coisa, a pior prisão que a gente tem é essa. Por que nas bibliografias das universidades não tem nada de direita? Tem só os canhotão? Cara, é a prisão, né, cara? São as grades, Prisão né? intelectual, né? Grilhões Invisíveis para a mente. Simplesmente tu não enxerga nada de diferente, tu considera que aquilo que eles falaram... Né, cara? E quando tu vê numa grade, inclusive numa ementa, por exemplo, de cursos, Ementa, esse é o- sabe, que a ementa... bibliografia, É, ementa. não, sim, ela consta ali, né? Quando tu vê ali, por exemplo, determinados cursos em determinadas matérias, cadeiras, tu olha ali, cara, e tu vê tudo para um lado, tudo para a esquerda, e tu vê, tá, mas não tem nada. Mas nós temos que direita, cuidar na centro, direita. outra, que é pluralidade de ideias, de pensamento, tu não vê nada, não. Tem que ser aqui, porque ele convencionou-se, não sei o quê. Eu não sei o Calma, teu só um curso, mas o pouquinho. meu No curso, eles obrigavam a ler isso daí. Eu tentei ler alguma coisa de Paulo Freire, por exemplo, mas sei lá, me dava uns ímpetos primitivos e selvagens de violência extrema, assim, que eu tinha vontade de, sei lá, pegar, me esgoelar, me matar, sei lá, qualquer coisa, porque é uma bobagem desgraçada aquilo que eles querem incutir e não tinha nada do outro lado. Então Aí tá. eles querem Claro, colocar que aquilo claro, ali né? é o certo e tem que Mas ser. não dá, sabe? Não dá, por exemplo, assim... Aí mas quando é que tu o sai pessoal- da faculdade e começa a expandir os Mas teus aí que horizontes tá. por conta... Mas aí, Fabrício, assim, ó, vamos ser bem claro. Se chegasse um cara hoje, tá? Um coordenador de curso, um diretor de centro, tá? Seja qual for faculdade, seja qual for universidade, e dizer isso que nós estamos falando agora, bah, não dá, né, gurizada? Só um pouquinho tudo de um lado, seja qual for. Mas tudo de um lado e tu não ter nada do outro, não dá. Cara, não dura um mês, cara. Entendeu? E olha, a gente sabe que é assim, sabe? Mas assim, a sabe? escola- Vão também Mas a gente tem que tanto cuidar do quanto nosso até mais. espectro uma outra coisa, sabe? Porque a hegemonia esquerdista, ela escanteou totalmente a literatura clássica, conservadora, tradicional. né? Mas nós não podemos cometer o mesmo erro. Se eu falar No pra nosso vocês, espectro. o Proibir Ronaldo a sabe, literatura esquerdista. Claro. Porque é através de conhecimento que a gente... Mas é o que eu A falo gente pra tem que gurizada. confrontar, é do Mas, confronto assim, das livro é ideias. livro, Não página é vou te falar página. em Tu quem não tu pode vota. pegar isso aqui e queimar ou jogar na prateleira, É. porque, sabe? Nós temos que Senão tu vai confrontar. cometer os Mas mesmos é, erros. Eles hoje Em dia, pesquisa em escola pública, não sei as privadas como que anda, mas também não está muito diferente, acredito. Esquece enciclopédia. Tu vai pedir pra gurizada fazer uma pesquisa, tu não tem uma enciclopédia numa biblioteca. Eles nem sabem usar uma, na verdade, né, hoje em dia. Barça é um negócio pré-histórico, né? Que tu colocar pra ele. Barça hoje O cara- é chat o cara ia GPT. O cara ia têm que pesquisar no pesquisar colégio, na lembra? internet. Pesquisa, tinha os trabalhos, o cara ia na biblioteca do colégio, na biblioteca pública. E eu ia na cara. biblioteca pública. Biblioteca pública pesquisar, ficava a tarde inteira pesquisando. Tinha uma véia dentro da biblioteca pública, que eu nunca me esqueço, eu contei pra gurizada, esses dias eles deram risada, que eu tava só fazendo assim, ó, em cima do balcão. A véia me chamou de umas 4, 5 coisas diferentes. Que tu tá batendo no meu balcão, piada de merda, eu vou te comer o coco cascalho, filha da puta. Cara, eu olhei assim, desculpa, foi sem querer. Cara, eu só tava assim com os dedos, velho. A véia quase me surrou, velho. Com essa, E depois tu pensa... com esse papo harmonioso, gostoso, leve pra uma sexta. Desmonetizado. Desmonetizado, né? Que com agora certeza. não adianta muito, né? Tenho certeza que, Pau no cu dos que vai. Esse, E abrindo, não abrimos, mas terminamos assim, né? Tem a tua... certeza O que teu... esse ânimo vai nos levar a uma audiência alta, mas monetizar vai ser difícil. Com toda né? certeza. Como é Então que eu era o quero- slogan que tu ia falar lá? O que tu era pra abrir, então fecha com ele. Deixa ele fechar com ele, então. A história não vai dormir. Eu vou Pau no deixar- cu dos comunistas e foda-se se você não gostou. Vá você também pra lá. E
é com esse ânimo, com essa alegria, com esse papo leve que nós vamos encerrar um episódio. Eu quero deixar aqui as considerações para todo mundo que esteve presente aqui. Vou dar a oportunidade de 30 segundos para fazer a consideração final e deixar uma mensagem aí para que a nossa juventude tenha um caminho a seguir daqui para frente, porque eu creio que os próximos episódios a gente vai trazer mais conteúdos que vai agregar e nos ajudar a trazer um pouco mais de consciência para o que a gente vive hoje. Começar aqui pro nosso lado, o Teles pode... Eu vou... De novo, vou ratificar. Eu sou um apaixonado por literatura, por cinema, por coisas assim. Tento transmitir isso para meus filhos e percebo que eles já têm uma forma diferente de entender o mundo e de se relacionar com ele, sabe? Porque a literatura é uma porta de abertura para não só para a expansão da mente, mas para a expansão da própria alma, de como o ser humano se desenvolve. Eu vejo assim, pela experiência que eu tenho com eles amam a música, eles são apreciadores, praticam música, praticam literatura, praticam esportes. Tudo isso aí está interligado. Isso aí é um remédio para a alma. Então, meu conselho, comece lendo. Não importa se tu vai ler um gibi, não importa se tu vai ler uma bula de remédio, mas tu tem que procurar ler, te discipline a ler, porque a literatura, eu não digo que ela é um caminho fácil. Tu precisa de disciplina até que ela se incorpore a ti e que tu assuma que aquilo é uma coisa natural para ti. É difícil? Mas é muito prazeroso depois que tu descobre o bem que isso te traz. Show. Eu já dei aula também, aproveitando o link, né, de alfabetização também, né, com as crianças e tudo, né. Então, vindo dessa base, dessa formação toda do magistério. E a melhor coisa que os pais fazem é dar um livro para uma criança e ler com ela. Ler com ela desde pequeno, sabe, antes de dormir, eu ler um pouquinho. Eu sempre dizia assim, não precisa 2 horas por dia, ninguém tem esse tempo, ainda mais hoje em dia, né. A gente cresceu ali com a dona de casa, que tinha com a mãe, né? Mas mudou toda a configuração, né? Familiar e tudo mais. Então, assim, pessoal, que nem caminhada, sabe? Exercício físico, tira 10, 15 minutinhos por dia. Só isso. Mas todo santo dia. Porque é o poder do hábito, né? E a leitura é hábito. E se não criar desde pequeno gosto pela leitura, sabe? Não criar mais, né? E isso ajuda muito na questão da alfabetização, mas até depois quando vão crescendo, para não perder isso daí. Porque não é porque tá no 6º ano, 7º ano, não, agora não precisa mais, agora já tá alfabetizado, não sei o que, agora não sei o que. Não, continua. Por quê? Tu vai precisar dessa bagagem cultural, essa bagagem de literatura educacional, pedagógica, quando tu chegar na questão da faculdade, da universidade, né? E leiam sempre porque a gente tem que ir preparando os nossos filhos para o futuro que nos aguarda, né? Seja qual for, tudo esperando que seja melhor, enfim. Nós estamos hoje vivendo tempos difíceis, né? Mas a gente tem essa responsabilidade, ou como professores com os alunos, ou de pais com os filhos, ou de formadores de opinião, que seja, né? Mas nada que for alheio à educação, aos livros, isso eu aprendi de casa, né? Cresci com livro por tudo que é lado, né? Então sempre incentivou isso, que meu pai não pôde ter muito estudo, né? A minha mãe teve um pouco mais. Mas eles sabiam que era por ali o caminho. Então ele sempre com um monte de livro, a gente olhava e tudo, e via, não sabia ler muito, via as imagens, depois ia lendo e se interessando. Então vem de casa, se você não teve aquele hábito de ler, então melhormente, como diz o outro, né, passe para os seus filhos, porque eles vão ter. Né? Por ali, depois quando crescerem, forem adolescentes, não se engane com, que deu fulano, é influenciador. Lê tu no livro, tira tuas dúvidas com o livro, fala com o professor, mas é conteúdo, é aprofundamento, sabe, teórico, de base, e depois tentar aplicar na sua vida aí para sua futura profissão, para onde for, né? Quanto mais autonomia tiver, mais livre o cidadão vai ser, né? As palavras do Ronaldo me deram uma nostalgia também. Deixamos, né? E nós deixamos, porque e nós deixamos o final mais, né? O nosso professor mais, como é que eu vou te dizer? Visceral aqui. Então intenso. a gente deixou ele por último, né? Para deixar as palavras mais carinhosas. Que na verdade, antes do Ronaldo falar, eu tinha pensado. Pense no seu futuro, mande um esquerdista fazer a carniça do L e tomar no cu. Seja feliz. Mas aí depois das palavras do Ronaldo eu pensei, cara, vou fazer algo mais edificante. Eu acho que ele é uma pessoa melhor que eu. Eu lembro do meu pai me levando na banquinha do Clóvis, cara, que era uma quadra longe de casa pra trocar gibi, velho. Cara, eu ia na banca do Agenor nem vende mais gibi, cara. Da banquinha, o Clóvis, se não me engano, ele mudou pra do lado da prefeitura ali, né? E a figurinha que colecionava, né? Bom, ainda tem da Copa, né? E tudo, né? Mas eu lia
Turma da Mônica. Não, eu não gostava, eu gostava mais dos da Disney na época. Hoje a Disney tá uma cultura woke que de repente vai render outro podcast daí. Pô, mas era pouco bom, né? Aqueles revistas da Disney. Cara, era fantástico. Eu adorava. Eu pegava aqueles gibi grossos assim. Almanac Disney. Trocava dois por dois no começo, aí o Clóvis começou a ficar meio turco, pão duro. 2 por 1, mas mesmo assim trocava. Daí eu evoluí, fui pro Tex. Que era muito foda! Tex Willer, cara. Te lembra? Meu pai disse que o quando parceiraço era... dele, Kit Carson. Comecei a ler Conan, a Espada Selvagem, eu tinha coleção. A espada selvagem. Hoje é meio uma coisa meio Não, estranha. hoje vai ser preso. Se você Cara, eu for, falei né? isso outro dia que eu li a Espada Selvagem Só de Conan, os Espada caras começaram a rir de Selvagem mim. A de Conan, Espada Selvagem de Conan. Pô, louco. Não, mas não era Espada Selvagem. Não, Só pra era lembrar que o podcast já está nas considerações finais. Não, mas eu tava Não existe mais finalizando. isso, não existe mais a discussão. A finalização não, a culminância que chegou, por exemplo, que nem o Edson depois falou, eu lembrei da nostalgia e da culminância da coisa, tô começando a ler gibi. Dali a pouco eu vi a minha mãe, ela tinha a coleção inteira da série Vagalume, velho. Vai, será? Eu li todos, comecei pelos Pequenos Jangadeiros, cara. E li todos. Escaravelho de ouro. Escaravelho, a minha mãe tinha todos, cara. Aí, daquilo ali, eu lembro que eu evolui para uma enciclopédia caindo aos pedaços, assim, toda estragada, chamada Trópico, Enciclopédia Ilustrada Trópico. Eu pegava e folhava e adquiria. E, cara, tu conhece muita coisa. Às vezes um conhecimento, que nem eu digo pra gurizada, é melhor tu ter e não precisar usar do que tu precisar usar e não ter. Muita coisa escrito naquilo ajuda o cara depois até a raciocinar, a conhecer algumas outras coisas. E meu pai tinha uma Delta Larousse que eu tenho preservada até hoje, cara. Nossa, isso é... São 16 exemplares, se não me engano, desse tamanho. Eu vou colocar na prateleira. Tem que fazer a prateleira ainda lá em casa. O Caldas Aulete, outro dicionário, um monstro de um dicionário. Tem tudo isso guardado, cara. E eu tenho uma saudade dessas coisas. Ah, é uma joia. Eu não consigo ler online. Tipo, eu já tentei aqueles Kindle ou coisa parecida, não dá. Pegar um livro, abrir... Tem um cheirinho, né? O pessoal acha que é bobagem, mas tem livro e tem cheirinho. Tem. É a melhor coisa que tem tu abrir um livro novo, tirando ele daquele saquinho, aquele cheiro de livro novo, ele folhar, pegar, não dá. Eu adoro. A professora é suspeita pra falar, não só, né? É cultura pra todo mundo, né? Mas... E pau no cu dos esquerdistas. Dito isso, nós estamos então encerrando o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, né? Com esse nome de Cala a Boca B. Fica na sua... O B eu deixo para você decifrar o que seja, né? Pode ser Brasil, pode ser outras coisas, mas fica aí o nosso abraço e esperamos você no nosso segundo capítulo. Gostou? Compartilha isso aí, compartilha com todo mundo aí. Desculpem as palavras pesadas, prometo que vou tentar controlar o nosso povo na próxima, mas eu não garanto, tá bom? Abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu.